Bem-vindo a mais um Papo de Investimentos. Aqui a gente cuida de finanças pessoais, investimentos no Brasil e no exterior. E o propósito desse canal é ajudar você com as suas finanças pessoais e com seus investimentos. Nesse vídeo eu quero tirar algumas dúvidas, de alguns comentários que eu recebi essa semana. Os comentários mais recebidos, eu faço aqui um vídeo, trago aqui para vocês as respostas. Então é muito importante que você mande aí por direct ou aqui abaixo do vídeo as suas dúvidas sobre finanças pessoais e investimentos. Olá, Moa, fala Silvio, a gente tem que conversar, fazer uma live juntos a qualquer hora dessa. Bom, então, na quarta-feira, uma das respostas, uma das perguntas que eu recebi foi sobre fundos imobiliários, a diferença de se vale mais a pena investir só em fundo imobiliário ou fazer um mix com ações. Então, se você tem essa dúvida também, no vídeo anterior que está aqui no canal, você pode ter essa resposta. E eu recebi um comentário de uma seguidora aqui, que a Gabriela, que ela falou o seguinte: bom, eu tenho já uma carteirinha de fundos imobiliários, então é correto que eu mês a mês olhe aqueles proventos do fundo imobiliário e aí concentre no fundo de maior rentabilidade, sabe? E eu respondi para ela que esse é um dos maiores erros dos investidores, principalmente os investidores iniciantes, tá? Porque a gente fica muito tentado em querer colocar, aumentar a nossa carteira em um fundo que esteja rendendo mais. E isso é um erro gravíssimo. O rigor e a disciplina do investidor em manter a sua carteira com a diversificação é fundamental, sabe? Porque, por exemplo, na minha carteira de fundos imobiliários, eu tenho ali uns 10, 11 ou 12 fundos imobiliários. E, obviamente, que tem uns ali que rende 0,45%, outros perto de 0,55%, outros 0,6% ao mês e até um pouco mais. Então, o investidor iniciante, então ele fica querendo, não, então eu vou concentrar os meus investimentos nesse fundo imobiliário que rende mais. E isso é um erro muito grave, tá? Que ele reflete não só nos fundos imobiliários, mas em todos os outros investimentos. Então, mantenha o rigor, e não tenha a ganância de querer colocar no fundo mais rentável, porque no mercado financeiro, a não ser em alguns casos que as coisas não estejam equilibradas, tudo tem uma relação de risco e retorno. Tudo. Se algum fundo imobiliário está te dando um retorno maior do que o resto do mercado, você talvez não saiba, mas você está assumindo um risco maior. Sabe? Porque o mercado não é bobo, Não foi só você que viu que o fundo tem uma rentabilidade, um aluguel, um provento maior do que os demais. O mercado inteiro viu isso. Então, só que o mercado sabe que existe algum risco maior naquele fundo que está pagando mais. Entendeu? Então, ninguém aqui é esperto demais e fala, achei um fundo que vai me pagar mais dividendos. Não é assim. Porque na medida em que o mercado descobre um fundo que tem uma relação boa de risco e retorno, muita gente compra as cotas, o preço da cota sobe e aí o valor que você recebe mensal, a proporção diminui, sabe? Então o mercado tende a equilibrar essas coisas de risco e retorno, sabe? Então mantenha o rigor de ter uma carteira diversificada, mesmo sabendo que alguns fundos imobiliários vão pagar menos proventos do que outros, provavelmente, lógico que você tem que dar uma olhada nisso, o que você está recebendo menos, ele é menos arriscado do que o que você está recebendo mais. Tá? Normalmente, obviamente que existem algumas coisas que precisam ser analisadas nesse contexto. Tá bom? Então, e isso serve também para a sua carteira como um todo, porque hoje mesmo eu recebi uma outra... eu fiz uma indicação para um dos clientes que eu tenho para fazer investimento no exterior e uma parte dos investimentos eu propus ali em Treasuries americanas. E a gente sabe que a Treasury americana hoje, a mais curta, está pagando nada de juros e as mais longas você vai ter ali 1,5%, 2% de juros. Agora, e aí, então ele perguntou, poxa, qual que é o objetivo disso, já que rende tão pouco? Então a gente tem que ter o rigor de ter esse tipo de investimentos na nossa carteira, mesmo rendendo pouco, porque no caso de ter algum crash, de ter algum problema, de uma crise como aconteceu esse ano, esse tipo de investimento ela vai proteger o seu patrimônio, e você vai possibilitar ter um caixa disponível para você, que na hora que o mercado cair muito, você tem de onde tirar
esse dinheiro e comprar ações a um preço mais barato. Essa é toda a lógica de se ter os investimentos diversificados nas suas carteiras, nas suas caixinhas, mesmo uns rendendo menos do que o outro. Tá? Então, não concentre os seus fundos imobiliários em um único fundo. Você está falando uma coisa muito legal também, que pode ser assunto de um próximo vídeo, que verificar o rate do fundo. Você consegue isso facilmente em alguns sites aí que disponibiliza isso, tá bom? Uma outra questão que eu recebi, uma pergunta que eu recebi, é assim, olha, eu vou ter que fazer um pagamento de uma conta e eu estou em dúvida se eu saco do meu fundo DI ou do Tesouro Selic. Olha, isso é uma pergunta legal, porque parece óbvio demais, até para você saber ali onde está o seu dinheiro, né? Então saiba que todo fundo que tem a característica que chama fundo DI, saiba que pelo menos 70% a 80% da carteira dele é exatamente o Tesouro Selic, que no mercado profissional a gente chama de LFT, Letra Financeira do Tesouro. Então, o que o fundo faz? Ele compra a LFT, que a gente chama de Tesouro Selic, e coloca dentro do fundo, sabe? Então, se você tem Tesouro Selic e um fundo DI, você tem praticamente a mesma coisa, sabe? E ainda para aprofundar um pouco mais essa conversa, ela falou o seguinte... Foi a Giane que me mandou, se não me engano. Ela falou o seguinte, olha, eu vi que no mês passado a Selic deu negativa, depois de 18 anos, né? A Selic deu negativa, isso aí também é um assunto longo para um próximo vídeo. Eu tiro da Selic ou do fundo DI? Bom, então eu expliquei para ela que o CDI, dentro do fundo DI, existe exatamente o Tesouro Selic, que a gente chama de LFT, então não faz muita diferença, tá bom? Agora, abrindo parênteses aqui, que não era o assunto original, o Tesouro Selic deu negativo no mês de setembro, depois de 18 anos. Então, lembrando, o Tesouro Direto são títulos emitidos pelo governo federal. E aí, em um leilão específico lá do Tesouro, né, os agentes, né, o Moacir que trabalha aqui em fundo de pensão, sabe como é que é, a gente vai lá, escolhe um dealer para entrar no leilão do Tesouro para comprar os títulos, né? Então, neste leilão, né, os investidores falaram o seguinte, não, eu não aceito esses juros que está aí, né, que é 2%, sabe? Então, foi exigido um juros maior para esse título do Tesouro. Então, por isso que a rentabilidade deu negativa. Fala, Alex. Então, lá no leilão, né, todos os investidores ali colocam os seus preços e aí você vai ver se vai sair com ágio ou deságio e com isso pode dar uma rentabilidade um pouquinho abaixo do CDI e tal. Então, e o que isso significa? Significa que os agentes já estão incomodados, dado o risco que se apresenta no Brasil, o risco fiscal, né, de ter uma taxa de juros tão baixa. Tá? Esse é um recado que foi dado, né, para o governo, né, na minha opinião. Porque a gente está vendo que o ano passado a gente estava bem otimista com a Bolsa esse ano. Muitas casas falaram que a gente ia bater 150 mil pontos, 190 mil, até 200 mil, né, os mais otimistas. Por quê? No ano passado a gente teve a reforma da Previdência, né, e todo o problema no país, um dos grandes problemas é o lado fiscal. Porque se o governo não tiver com suas contas bem ajustadas, ele vai entrar em parafuso, como a Argentina, está acontecendo na Argentina, como aconteceu na Venezuela. Então, dado o que está acontecendo, de que teve o coronavírus, a economia que foi feita com a reforma da Previdência, já foi muita coisa gasta, né, e o Brasil gastou mais do que podia, na crise, né, em benefícios, não que a população não mereça, pelo contrário, mereça, mas dado a economia que o Brasil tinha, né, foi gasto muito. E isso atrapalhou muito as contas públicas. Então esse lado fiscal, né, das contas públicas do governo está pesando muito contra o Brasil. E aí os investidores já estão falando, poxa, o Brasil tendo esse risco fiscal que tem uma taxa de juros só de 2%, poxa, não dá, sabe? Então é isso que está acontecendo. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso, toda reforma que envolve ajuste fiscal é muito importante e saudável para o país, né? E o coronavírus, ele desmontou um pouco do que a gente tinha de benefício da reforma da Previdência, porque foi gasto mais do que se arrecadou, né? Bem mais
dado essa crise que a gente teve. Tá? Então, por isso que a gente teve ali um valor negativo, né, a rentabilidade negativa no Tesouro Selic. Não quer dizer que você não tenha que ter Tesouro Selic, porque ainda é um título de alta liquidez e que, de certa forma, mantém o seu dinheiro numa crise, né, numa crise grande como essa que aconteceu em março. A queda que teve é bem pequena, né, é uma coisa que o Tesouro Selic é para te dar 2% ao ano. Né? Se der um pouquinho a menos que isso, financeiramente vai ser um valor pequeno, sabe? Mas ele tem que estar ali para proteger o seu dinheiro e você utilizar em algum momento em crises ou problema de liquidez que você tem, tá bom? O terceiro assunto foi até a Camila que mandou, também obrigado, vocês estão mandando aí o direct, aí, mandando as suas dúvidas, né? Então, quando eu tenho algumas dúvidas, eu interrompo os vídeos que eu estava fazendo e faço aqui, o meu foco é tirar as dúvidas de vocês, então me ajuda bastante. Continue mandando as perguntas pelo direct ou aqui embaixo no vídeo, aqui, deixa aqui sua dúvida, que eu leio todas e elaboro o próximo vídeo. Peço para vocês que curtam aí e compartilhem esse vídeo com outras pessoas, para que a gente consiga aqui aumentar a visibilidade do canal. Então, Camila mandou o seguinte, se era legal, o que eu achava de investimentos no exterior. Né? E se você que está chegando agora no canal, se você pegar aqui ou no canal do YouTube ou aqui mesmo no IGTV, você vai ver que tem bastante vídeo nas últimas 3, 4 semanas eu falando bastante de investimentos no exterior, a lógica de se investir lá fora, né? E eu acho que hoje, dado esse problema que você vê como as coisas estão conectadas, né? Essa conexão de ter um risco fiscal maior acontecendo agora. Então isso para mim já acende uma luz amarela, né? Para que o investidor tenha essa, não só enxergar como uma opção, mas como uma obrigação investir no exterior, tá? Porque vamos falar assim, o que um problema fiscal pode dar no país? Vamos falar na prática, né? Coisas que aconteceu na Argentina. Eu já falei aqui para vocês que há 2 anos atrás eu fui lá esquiar com minha filha e o peso estava 18, o dólar lá estava 18 pesos. Agora, recentemente, já bateu 70, 2 anos depois, 74. Parece que agora deu uma reduzida para a casa dos 40. Então, veja que o tanto que o povo argentino empobreceu em dólar, que é o que importa, porque por mais que a gente fale assim, não importa o quanto que o dólar suba ou caia. Importa sim, porque a grande parte do que a gente consome é dolarizado. Um iPhone que você compra, um celular, o combustível, né? Muitas coisas têm componentes. E se o dólar vai subindo em frente ao real, a gente vai vendo a inflação aumentar e a gente vai perdendo o poder de compra e a gente vê o nosso patrimônio reduzir. Então, dado esse problema fiscal que está no país, que a gente não sabe como vai ser resolvido, né, dada a crise que teve, baixa arrecadação, e aí as contas públicas começam a ficar complicadas e riscos no país começam a aumentar. Então, para mim, hoje é obrigação o investidor pensar em fazer uma conta fora do Brasil e fazer alguns investimentos em moeda estrangeira. Tá? E não só por essa questão do problema fiscal no Brasil, porque até o final do ano passado eu estava muito otimista com o que a gente poderia ter aqui nos próximos 3, 4, 5 anos. Já estou bem menos otimista dado a crise que teve e essa falta de congruência, né, dos governos, do executivo, do judiciário, né, do legislativo, de acertarem essas reformas para que o Brasil ajuste as suas contas. Então, dado essa complicação, o investidor estrangeiro tem a mesma dúvida. Né? Então, o investidor estrangeiro fica cada vez mais reticente em investir no Brasil. Então, se o resto do mundo fica mais reticente em investir aqui, por que nós vamos deixar o nosso dinheiro preso aqui no país? Né? Além de algum problema maior que pode acontecer, né, o Brasil, vamos supor que não aconteça nenhum problema grande, algum problema drástico no país nos próximos 5 ou 10 anos. Porém, a falta de reformas faz com que a economia não cresça. E se a economia não cresce, as empresas não geram lucro, não pagam dividendos, a bolsa não sobe. Sabe? E enquanto a gente fica aqui sofrendo com essa falta de reforma, o resto do mundo está crescendo absurdamente. Sabe? Então eu falo para as pessoas que a minha conta aqui no Brasil esse ano, de janeiro a outubro, a setembro, ela ficou no 0 a 0, porque caiu, subiu e tal. Mas toda a componente internacional subiu de janeiro no mesmo período, né, em 9 meses, 60%. Foram 20% em dólares e 60% se eu considerar a variação transformando em reais. Sabe? Então, ter investimentos dolarizados protege
de uma economia local e ainda te dá essa possibilidade de você crescer com o resto do mundo, né? Se você fica com os investimentos só no Brasil, você fica sujeito a isso aqui virar uma superpotência. E quando que isso vai acontecer? Agora, enquanto a gente espera, o mundo está crescendo, sabe, a toque de caixa. Os fundos que eu tenho lá de empresas de tecnologia afundaram no mês de março e no mês de abril já deram um lucro absurdo, já estão quase com o dobro do preço do que estava no começo do ano, porque as empresas focadas em internet cresceram muito, né, depois da pandemia, durante a pandemia. E são empresas que a gente não tem aqui no Brasil. Então, se são empresas que a gente usa, por exemplo, Zoom, né, o serviço de internet, tem muitas coisas aqui que às vezes estão linkadas em algum programa que você já tem, que você nem sabe que existe a empresa, mas a empresa está lá fora, e por que não investir nessas empresas que estão dominando o mundo? E outra coisa, se você investe só no Brasil, fica sujeito aqui à economia brasileira. Lógico que na Bolsa tem muitas empresas que atuam no mundo inteiro, não só no Brasil. Mas lá fora, você, por exemplo, vamos falar das grandes techs, né? O Google, o Facebook, a Tesla, o Google, a Amazon. Se der problema em um único país, quase que não afeta a empresa, porque elas operam globalmente, né? Então elas operam em vários países. Então por que ficar preso a um país que tem problemas fiscais, que tem problema de ajuste de contas, que tem problema de corrupção, né, que tem problema de variação cambial muito forte, e ficar preso aqui, sendo que o resto do mundo está crescendo, as empresas estão se desenvolvendo e a gente pode fazer parte deste mercado e lucrar com ele também, sabe? Então, respondendo a pergunta da Camila, né, o comentário dela, hoje, até novembro, dezembro do ano passado, eu estava muito otimista com o que poderia acontecer no Brasil para os próximos 3, 4, 5 anos. Então eu mudei muito essa perspectiva por conta não só da crise, porque em muitos países a crise foi global, mas alguns países enfrentaram de forma mais economicamente mais viável, né? E aqui no Brasil a gente está com esse problema, a Bolsa não recuperou, as contas públicas estão com problema, o ajuste fiscal aí não sai, o Guedes e o Maia ficam lá discutindo, uma semana faz as pazes, na outra semana briga de novo, enquanto isso a economia não cresce, tá? Então hoje eu acho que é uma obrigação do investidor colocar parte dos seus investimentos, não só em moeda estrangeira aqui no Brasil, mas fora do Brasil, para proteger o seu patrimônio nos próximos 5, 10, 15 anos. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pelos comentários que vocês mandam, pelos compartilhamentos, né, quando vocês marcam alguém para essa pessoa vir olhar aqui o canal, ver se gosta dos vídeos e se tornar um assinante aqui do canal. Isso é muito bom, é a forma como a gente cresce juntos. Um excelente final de semana, compartilhe aqui essas informações, marque seus amigos e segunda-feira às 13h30 estaremos aqui. Obrigado, Carla, Zélio, Luiz, Camila, Wilton, a Cris, o Alex, boa, Camila de novo, coach Marcelo Almeida, o Antônio lá do Sul. Forte abraço para vocês, bom final de semana, segunda-feira aqui às 13h30.